Início da Quaresma, dos exercícios espirituais da Quaresma. Então, ao invés de eu colocar aqui para você, quer dizer, né, tem muita gente que escolhe lá, vai deixar de comer isso, comer aquilo, tem lá a sua sinceridade, tem a sua importância, mas não adianta nesse período da Quaresma a gente deixar de lado o chocolate, por exemplo, ou deixar de lado o café ou o almoço, se não tiver o firme propósito de mudar de vida. O meu objetivo nessa Quaresma, e deve ser o seu também, é dar um passo na vida espiritual, é ser santo de fato. E a igreja coloca todo esse período, da Quaresma, esses 40 dias, as leituras, o evangelho, tudo chamando a nossa atenção para uma verdadeira conversão de vida. Então note, não é só deixar isso ou aquilo, como se fosse uma tradição morta, mas eu vou deixar alguma coisa que eu vou escolher durante a Quaresma com o propósito firme de oferecer a Deus pequenas mortificações, pequenos sacrifícios para a minha edificação espiritual, para que eu seja santo, para que eu fique atento à palavra de Deus, que haja uma conversão de vida. É nesse sentido que temos que fazer as nossas mortificações durante o tempo da Quaresma. A primeira leitura, que é o livro do Gênesis, já mostra o inimigo da nossa salvação, o esperto, Satanás, querendo seduzir os nossos pais, e seduziu. Mas veja que a estratégia do demônio parece que se repete nos dias de hoje. Ele é o mentiroso quanto mais. Diz que ele é o pai da mentira, está nas Sagradas Escrituras. E veja como ele começa a seduzir Eva, com a sua mentira. A serpente era o mais astuto de todos os animais. Ela disse à mulher, a serpente: é verdade que Deus vos disse, não comereis de nenhuma das árvores do jardim? Deus não falou isso para Adão e Eva, jamais. Tanto que Eva vai rebater a astúcia do maligno. Como é que ele faz uma pergunta? Ele não afirma. Mas tudo isso para introduzir Adão e Eva na tentação. No caso aqui, Eva. E ela responde: do fruto das árvores do jardim nós podemos comer sim. Mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus nos disse: não comais dele, nem sequer o toqueis, do contrário morrereis. Não que Deus tinha feito uma maldição, uma pegadinha para Adão e Eva, não é isso. Veja quantos benefícios Deus concedeu a Adão e Eva. Lê o livro do Gênesis, coisa preciosa. O que Deus pedia para Adão e Eva? Me obedece. Esse fruto não é ruim, não existe nada de mal nesse fruto. Mas eu não quero que você coma desse fruto por uma simples obediência, para que você entre no céu por sua livre e espontânea vontade, com liberdade. Eu quero ir para o céu, me obedeça. Então, em resumo, seria isso aqui. Mas eu quero focar aqui na astúcia do maligno, que é o tocante que vai ir para o Evangelho. Não é exatamente isso que Satanás fica nos seduzindo no tempo de hoje? Veja só, o que ele pode colocar na cabeça dos jovens. É verdade que se você vai para a igreja, se você reza o rosário, se você usa saia, se você usa véu, se veste bem na missa, é verdade que você não pode namorar? Isso não é verdade. Não está no catecismo, não está nas Sagradas Escrituras que é proibido namorar. Mas ele coloca na cabeça dos jovens: olha, se você for para a igreja, não tem nada de namoro, não tem mais diversão, não tem mais filme, não tem nada disso. Ele vai seduzindo a juventude. Mas não tem nada disso. Porque se proíbe a fornicação e não o namoro. Namorar é uma coisa boa. O pecado é uma coisa errada. A fornicação é uma coisa errada. Mas Satanás coloca na cabeça: assistir um filme, você vai para a igreja, reza, você está assistindo um filme. É claro que pode assistir um filme. Não pode ver filmes imorais. É assim sucessivamente. Mas Satanás ele vai seduzindo a juventude com essas ideias. É verdade que não pode isso, é verdade que não pode aquilo. Se você vai ser padre, é verdade que você não pode ter família. Ele vai jogando essas coisas. Claro que pode ter família. A paróquia é uma família do sacerdote. É uma família. O padre não é um solteirão.
não é um desocupado na vida. Ele tem uma família que é a paróquia, ele tem os cuidados que tem que ter uma família. Um pai tem que ter com os seus paroquianos, que são seus filhos. Mas Satanás joga. Você vai viver na solidão, vai ser padre, vai ser solitário? Não vai viver solitário. Quem tem Jesus e Nossa Senhora jamais é solitário. Mas presta atenção, Satanás sempre nos seduz com a mentira, sempre joga alguma coisa. E aqui ele já ganhou a metade da conversa, a metade da tentação, já ganhou Eva, porque Eva já está discutindo com ele. A primeira tentação que você sente, não converse com Satanás. O negócio é conversar com Deus, o negócio é falar com Nossa Senhora, e nunca discutir com a tentação. Vai discutir com o diabo, você perde. Ele é astuto, ele sabe da sua queda, sabe da sua limitação. Então fala com Deus e nunca com a tentação. Não tem diálogo com a tentação, tem diálogo com Deus. Eva aqui perdeu a oportunidade de rezar, parar assim, falar com o meu Deus, com o meu Criador, e não com Satanás que quer me seduzir. Então isso se repete nos dias de hoje, caro fiel, em todas as situações. Se é muito idoso, não vai na missa porque é idoso. Se é muito jovem, não vai na missa porque é muito jovem. E aí Satanás vai trabalhando na cabeça das pessoas com essas questões. Posto isso, vamos ao Evangelho de Nosso Senhor, que eu escrevi aqui alguns pontos muito importantes para o nosso exercício espiritual durante a Quaresma. Se te parecer bom, você põe em prática. Se não, reze a Deus, Deus te dará uma outra ideia para viver bem no tempo da Quaresma. São 3 tentações que Nosso Senhor passa aqui no deserto. E a gente pode pegar essas 3 tentações e crescer na vida espiritual. Primeira coisa, depois de 40 dias, 40 noites sem comer nada, Satanás aparece. Olha, transforma essa pedra em pão. Qual o problema? Você não é Deus, não é poderoso? Transforma essa pedra. É o desafio. Satanás te desafia também. Presta atenção nesse detalhe aqui. O senhor não é o bom? Não faça isso, faça aquilo. Mas aqui é específico. Transforma essa pedra em pão. Você está com fome. E Nosso Senhor dá a resposta. Nem só de pão vive o homem. E aqui é o primeiro exercício que eu queria mostrar para você. É que no tempo da Quaresma você tem que se dedicar a ler as Sagradas Escrituras. Bom, não só no tempo da Quaresma, todo o tempo. Mas nesse período específico, se você quer fazer algo concreto para crescer espiritualmente, pega as Sagradas Escrituras e vai ler. Ali está toda a lei de Deus. Está a palavra que cura e que liberta, as Sagradas Escrituras. Então, 5 minutos das Sagradas Escrituras, 10 minutos de leitura bíblica, 30 minutos do estudo do Catecismo da Igreja Católica, vai alimentar a tua alma. Então não é só fazer um belo banquete para sustentar o teu corpo, mas tem que se alimentar da palavra de Deus. Porque quando vem a tentação, você tem o conhecimento, isso aqui está errado, isso aqui está certo. Então, fiel, não sei como que está a Bíblia na sua casa, onde que ela anda, se você mexe, você não mexe. Mas é comum você entrar na casa de uma pessoa, você vê as Sagradas Letras lá abertas, no salmo tal, e está ali a página amarela, só tem aquele salmo. Como se você visse alguma coisa, a Bíblia aberta. Não. Pega as Sagradas Escrituras e faça esse propósito. Durante a Quaresma e depois da Quaresma, eu vou dar atenção às Sagradas Escrituras, à Palavra de Deus. Vou estudar também o meu catecismo. É importante você ler o catecismo de ponta a ponta, porque ali está todo o resumo da nossa doutrina. Então não só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, que está na Bíblia, está no nosso catecismo, está nos documentos aprovados pela Santa Madre Igreja. Você tem que ter contato com isso aqui. Isso é a libertação. Padre, eu não gosto de ler, tenho dificuldade com a leitura. A Divina Providência colocou aí nas redes sociais muitos padres bons, que têm excelentes pregações, excelentes cursos. Então, não consegue ler a Bíblia, nem ler o catecismo, vai ouvir uma boa pregação de um sacerdote. Então, todos os dias eu vou ouvir a pregação do padre tal, padre que você gosta, que você se dá bem com as pregações dele, fazer esse propósito, se alimentar com a palavra de Deus. Te fará muito bem e vai te dar muita força
na hora da tentação. Então é um propósito concreto e muito eficaz. Depois, Satanás, olha, se joga daqui, se joga, Deus vai te proteger. Está nas Sagradas Escrituras. Nenhum mal vai te acontecer. Ele usa as Sagradas Escrituras contra o próprio Cristo. E a resposta que nosso Senhor dá é belíssima. Não tentarás o Senhor teu Deus. Eu disse na missa das 7 da manhã que a gente vive na toca do leão. Está na fornalha ardente como os 3 jovens foram colocados ali dentro. Esse mundo perverso. Sai da igreja, é música feia, liga a TV, programas imorais, vira a esquina, tem pessoa seminua. A gente está realmente na toca do leão. Mas Deus nos protege. Ele protege a nossa alma. Deus não vai deixar que o leão prejudique a nossa alma. No entanto, não abrace o leão. Não toque no fogo. Que isso é tentar o Senhor teu Deus. Então, é de fato verdade, nosso Senhor vai nos proteger. Mas eu preciso, no tempo da quaresma, fazer um profundo exame de consciência e verificar quais são as minhas ocasiões de pecado. O que me leva a pecar tanto? Por que eu confesso tanto esse pecado e não consigo fugir dele? Então, fazer esse profundo exame de consciência. Eu preciso fugir das ocasiões de pecado. Se Deus não está me protegendo, é porque eu estou abraçando o leão, por minha própria conta. Por isso eu peco tanto. Se é a internet que te leva ao pecado, joga a internet fora. Ela é uma ocasião de pecado para você. Não tente o Senhor teu Deus, achando que usar a internet não vai pecar. Se aquele amigo é uma ocasião de pecado para você, se afaste dele. Não tente o Senhor teu Deus mantendo essa amizade que te leva ao pecado. Se essa ou aquela pessoa, esse ou aquele programa de TV é uma ocasião de pecado, você tem a obrigação de se afastar dele. Não tente o Senhor teu Deus. Você vai pecar se você continuar abraçando as suas ocasiões de pecado. Não tente o Senhor teu Deus. Repito aqui. Ele vai te proteger do diabo, do mundo e da carne. Mas não vá para abraçar o diabo, não vá abraçar o mundo e não dê atenção para a carne. Isso é tentar o Senhor teu Deus. Então nessa quaresma, vamos fazer esse outro propósito. Fugir de tudo aquilo que me leva ao pecado. Fazer um exame de consciência profundo. É isso aqui a minha ocasião de pecado? Jogo fora em nome de Jesus. Se por acaso você tem dificuldade de fugir dessa daquela ocasião, cada um sabe da sua vida, pede a Nossa Senhora ajuda. Nossa Senhora, me ajude a resolver esse problema que me afasta do teu filho. Fala com ela. Ela é a nossa mãe, ela vai nos ajudar, tenho certeza disso. Depois, Satanás, na última tentativa, leva Nosso Senhor para um ponto e diz, olha, tudo isso aqui é teu, a riqueza. Você só tem que me adorar. Se ajoelhe e me adore, e todo esse reino será teu. O pai da mentira. Ele pode até dar, mas depois toma. E dá a bela resposta ao Divino Mestre. Adorarás o Senhor teu Deus. Somente a Ele você deve servir. Essa é a resposta. Então, diante de tantas coisas que a gente tem, é o dinheiro, é uma liberdade desenfreada, é uma facilidade para pecar que nós temos. Tudo isso são facilidades que o diabo coloca para nos afastar de Deus. E muita gente, lamentavelmente, deixa de prestar culto a Deus para prestar culto ao dinheiro, prestar culto às pessoas, prestar culto ao trabalho, deixando Deus de lado. Então, nessa quaresma, fazer o propósito. Eu preciso me aproximar mais de Deus pela via da oração. Jesus está falando, adorais o Senhor teu Deus. Então, eu vou intensificar mais a minha vida de oração. Na nossa paróquia, graças a Deus, durante a quaresma, vamos ter 3 dias de adoração durante a semana. Terça, quarta e quinta. Missa às 8, adoração até às 22. De repente você pode se programar para participar em um desses dias, durante a quaresma. Adorar mais a Deus nesse tempo. Ou, não consigo ir para adoração, eu vou na missa diária durante a quaresma. Buscar mais a confissão,
Enfim, se dedicar mais a Deus, se dedicar mais à sua alma. Esse é o espírito da Quaresma. Então peguei aqui o evangelho de hoje e coloquei 3 propósitos fáceis de colocar em prática, que nos trará grande resultado. Ler as Sagradas Escrituras e o Catecismo, fugir das ocasiões de pecado não tentando ser o nosso Deus, e se dedicar mais à vida de oração, à vida de adoração, buscar mais a missa, buscar mais a confissão, com o propósito de ser santo. E por último, que é extremamente importante, é o que eu digo para você. Pode até esquecer esses 3 que eu coloquei aqui, mas busque auxílio no Imaculado Coração de Maria. Se você não reza o texto todos os dias, faça o propósito. Durante a Quaresma, eu vou rezar o texto todos os dias, pedindo a Nossa Senhora a graça de uma verdadeira conversão de vida. Eu preciso me converter. Então reza o texto todos os dias na Quaresma com essa intenção. Já reza o texto. Vou fazer o propósito de rezar mais um texto durante a Quaresma, pela minha santificação. Já reza o rosário. Fazer o propósito de fazer algo além para Nossa Senhora, porque eu preciso ser santo. Preciso salvar a minha alma. Tem pessoas dependendo da minha santidade. E eu preciso buscar ajuda no Imaculado Coração de Maria. Como foi a leitura de quarta-feira de cinzas, esse é o tempo favorável. Esse é o tempo da conversão, da salvação. É o tempo de meditar. É o tempo de fugir das ocasiões. É o tempo de rezar. É o tempo de aumentar a nossa devoção à Nossa Senhora. Que Deus nos ajude. Que Nossa Senhora das Dores rogue a Deus por nós. Salve Maria. Salve Maria.